Então, mais um podcast aqui da 2J, dessa vez recebendo o William. Prazer, William, muito obrigado por ter vindo. O Prazer. William aí, o do sócio da Breeze. Prazer, ótimo, né? Se conhece há É, 10 anos. É verdade. Prazer em recebê-lo aqui. Muito William, obrigado pelo convite, fico lisonjeado. nós agradecemos a sua presença aqui, bem legal. Então, William, a gente quer assim, apresente-se primeiro para o pessoal que vai estar assistindo, conte um pouquinho quem é você, conta um pouquinho sobre a Breeze, e aí a gente depois vai conversando aqui, a gente tem várias coisas para conversar. Vamos lá. Bom, meu nome é William, eu sou de São Paulo, estou em Brasília há uns 7 anos e sou arquiteto, formado lá em 2012. E de lá para cá, a gente juntei com dois sócios, o Ricardo e o Rony, e a gente decidiu abrir a Breeze, porque a gente já trabalhava na área, né, na construção civil, no segmento, e decidimos abrir uma empresa nós três juntos, que o timing bateu, e a gente resolveu seguir nessa empreitada. A empresa tem 2 anos agora, né, já de atuação, e a gente trabalha basicamente com janelas e portas de alto padrão. Dentro da arquitetura, onde eu faço parte do meu segmento, da minha expertise, a gente trabalha com esquadrias, janela e porta, tanto PVC, alumínio, aí ripado, N soluções, que a gente vai agregando junto. Acho legal que você vai falando, e lógico, cada um se apresenta e vai falando da empresa. Não, é porque aquilo, tipo, assim, até a gente começar a trabalhar junto, eu sabia que era esquadria, que eu falava, que é na porta ali, ó. Mas, assim, eu tô agora que a gente está trabalhando junto no financeiro da Breeze, a gente tem a oportunidade de entender um pouquinho mais do negócio, mas eu te confesso que foi pouco, menos que eu gostaria, até por isso a gente está aqui. Teve gente na 2J, eu lembro quando você entrou, me perguntaram, o que é esquadrilha? E é engraçado que parece uma coisa tão simples, janela e porta, mas é muito complexo, são muitas variáveis, muitas possibilidades. Inclusive, a gente não para de agregar produtos no portfólio, porque realmente a tecnologia vai avançando em amplos sentidos e a gente vai trazendo soluções novas que o mercado pede, que a gente encontra. Isso é muito legal. Eu particularmente, sou fã da área, tem que ser, mas sou fã um pouco também por isso, dessas inovações. Que, Bacana. que inovações, assim. Agora, aproveitar que eu sou totalmente leigo e a gente vai desmistificar aqui. Vamos lá. Quando a gente pensa em janela e porta, basicamente é fechar um vão. Existe um buraco, né, na casa e você tem que fechar esse vão. E a gente tem inúmeras soluções. Das mais antigas, madeira e ferro, que Brasília ainda encontra muito desses materiais na construção, até mais antigas ainda, mas que até hoje são utilizados, como o PVC, que surgiu em 1930, para você ter ideia, chegou no Brasil na década de 70, 80, e até hoje é a melhor tecnologia ainda de esquadria. E quando a gente fala PVC, parece uma coisa, um polímero plástico, uma coisa simplória. Não é a melhor tecnologia. Até as esquadrias de alumínio, que é uma coisa um pouco recente e que está tomando uma inovação absurda. Não é comum utilizar essa esquadria de alumínio na América do Norte e Europa. Eles têm o hábito, até por conta da temperatura, né, da intempérie, do PVC, que ele é mais resistente, segura mais o frio. Mas o alumínio, como a gente é um solo rico em bauxita, é muito utilizado na América do Sul. A gente tem esse hábito e está exportando isso, essa cultura para fora. Isso é muito legal, muito legal. E se eu vou ficar falando, gente, vai longe. Mas é pra ele mesmo. Que legal. Eu acho bacana quando tem alguma coisa assim que eu não faço a menor ideia. Porque eu não entendi tudo, longe disso. Mas tem coisas que eu não sei que existem. E como é que é o processo, assim, por exemplo, chega um cliente para você, como é que é o processo para você apresentar as soluções, quais são as opções, como é que é o processo de venda e operacional de vocês, assim? Chega um cliente ali. A gente tem dois tipos de cliente, eu sempre falo, duas personas. Eu tenho o cliente final, que chega quase que 100% leigo, assim, né? Ele está buscando soluções, querendo entender, porque realmente não é a área de atuação dele, ele está construindo uma casa. E eu tenho o profissional especificador que está me indicando, o arquiteto, o engenheiro, o designer, que já tem o projeto em mãos e está trabalhando em parceria com a gente. Então, são dois tipos de atendimento. Quando chega o cliente final, a nossa expertise técnica da área, eu sendo arquiteto, meu sócio sendo engenheiro, a gente tem no time designer de interiores, enfim, a nossa expertise técnica é muito bom para o cliente, para auxiliar o cliente não só nas esquadrias. Porque aí realmente, quando a gente fala de arquitetura, é uma gama infinita de fornecedores de materiais que tem que conversar, tem que se conciliar e fazer dar certo.
Então, essa expertise é muito legal para o cliente. Quando vem um profissional técnico, é muito engraçado. E eu falo por experiência, por caso mesmo, que o arquiteto sai sem saber quase nada da faculdade, assim como eu imagino que a maioria das outras áreas. Sim. Né? A gente sai da faculdade muito cru e mesmo que o arquiteto tenha anos e anos de mercado, ele não tem obrigação de ter a minha expertise do meu segmento. Sim. Então, a gente dá um apoio também muito legal para o profissional. Isso é muito interessante. Então, são essas duas vertentes que a gente tem. O atendimento, não só de venda, eu acho que esse é o principal diferencial da Brise, é o nosso DNA, esse atendimento mesmo humano, personalizado, dali que veio o nome, dali que veio a identidade, dali que segue a cultura da empresa, esse atendimento humano preocupado em trazer uma solução real. E muitas vezes eu tenho que falar não para o cliente, no sentido de não, isso vai ficar muito feio, para. Então, eu imagino eu ia perguntar isso. E o cliente gosta, isso é legal, o cliente gosta. Porque eu fico pensando, claro que o cliente, para qualquer um, quando tem gente que vem aqui falar de financeiro com a gente, está totalmente perdido, mas tem algumas coisas que eu imagino que o pessoal chega mais perdido. Porque, ó, eu não entendo de financeiro, mas todo mundo tratou com dinheiro a vida toda. Então, Sim, assim, algum sim. nível de familiaridade você tem. Eu não tenho nenhuma ideia do que é uma esquadria. Então, quando eu for construir minha casa, eu vou vou chegar e falar, eu preciso tampar esse vão. Mas... Com o quê? E Qual tem material? parte técnica, tem o material, tem a parte de instalação e Tem o bom, normas, tem o bom gosto ali. tem bom gosto. E como é que é cores. essa questão assim, do bom gosto? Porque assim, É subjetivo, é é subjetivo. subjetivo, tem gente que se veste igual um palhaço e se acha. Aí você olha o cara assim, uma coisa horrível, você fala, nossa, que maravilhoso, como é que... Eu sempre levo para o lado do pró e contra. Falo, vamos lá, você está querendo uma esquadria verde. A sua casa é toda neutra. Você quer dar um destaque para a esquadria? Você quer que os seus convidados cheguem na sua casa e a primeira coisa que olhem é a esquadria? E é o produto que eu vendo. Poderia afirmar que sim, mas não. Você vai dar destaque para os móveis, para o mobiliário, para a sua marcenaria, para onde você vai investir um dinheiro pesado. Às vezes tem alguém assinando uma coisa mais conceitual. Então, vamos trazer destaque para isso, vamos deixar a esquadria. Aí você traz esse pró e contra, mostra como que vai ser no dia a dia e a pessoa consegue refletir. Ou não, ou ela realmente vai insistir. E também você tem que saber até onde vai a sua insistência, a sua ponderação. Parte humana disso daí. O feeling tem que ser engraçado. Isso com arquiteto é o primordial. Ai, gente, eu vou ser cancelado. É só não falar nome aqui. Porque tem arquiteto, gente, e o próprio segmento sabe, não vou falar nenhuma novidade, que é um ego. Né? A gente trabalha com ego de pessoas. E eu entendo também que o projeto é um filho. Né? A pessoa se dedicou, Faz uma arte ali, né? trouxe todo o seu know-how, seu conhecimento ali para aquele projeto e chegar alguém e falar, não, isso aqui vai dar errado, ou isso aqui tá feio. É muito delicado. Então, primeiro de tudo, a gente faz a leitura do profissional. Quando é parceiro, já é parceiro. Se tiver que esculachar com ele, ele aceita, tá de boa, estamos em casa. Mas quando não, se é um profissional que está chegando para conhecer a Brise, a gente faz a leitura. Muitas vezes eu pergunto diretamente, olha, você prefere que eu dou alguma intervenção? Eu posso sugerir alguma alteração para otimizar e tal? E o arquiteto fala, pode, tranquilo. Se ele fala, não, William, vamos seguir o projeto como está, porque já foi pensado, ok também. Então, mas essa questão da sugestão com o arquiteto tem que ser mais sutil, de início. Você dá uma sugestão mais simples ali, você vê até onde ele está disposto a receber. E se não, você vai recuando e tudo bem, é isso e vamos e ok. Legal que a gente falou muito até agora do tato humano, né? É. A gente nem chegou a falar um pouquinho de material, mas até agora foi gente, né? E por isso que eu falo que é o DNA da Brise, assim, é o que eu prezo muito, eu peço muito isso da minha equipe, e claro que a equipe também traz o DNA deles para o atendimento, mas todos eles também estão alinhados. Já acredito que na faculdade ninguém ensina isso, né? É só A técnica. arquitetura é de humanas, até onde eu sei, pelo menos na minha época de formação, é de humanas. Então, contabilidade considerado- também. Pois é. É humanos aplicados. Não tem lógica na minha cabeça, mas tudo bem. Mas por isso, porque o papel do arquiteto, o fundamental do papel do arquiteto é interpretar a necessidade do cliente de morar, de viver e de uso do dia a dia e transformar isso em morada. Então, realmente uma interpretação conceitual, subjetiva, e eu particularmente acho isso muito bonito, cara. Você
poder interferir diretamente no viver das pessoas, de uma família, isso é a parte mais bonita da arquitetura, né? Acho que eu nunca entendi dessa forma. Legal. É bacana isso, né? É uma visão. Pô, claro que tem muitos profissionais que fazem, por exemplo, quem trabalha com comércio e tal, que não vai muito por isso. Além de que você ainda está tentando transformar o ambiente em útil, em funcional para a empresa. Mas isso na residência vai desde quantas gavetas você vai precisar no seu armário, quando você guarda suas roupas penduradas ou dobradas. Você tem vestido, não tem o hábito de usar vestido. Então, tudo isso influencia de uma profundidade que, se você não tem esse feeling, essa delicadeza no olhar, não sai um bom projeto. Então, isso é muito, muito legal. É unir a estética com a funcionalidade e o bem-estar da... essa união que cria o bem-estar da pessoa. E é isso que vai traduzir no bem-estar do dia a dia. Engraçado. E o mais interessante é que o arquiteto ele precisa de portfólio. E até a gente, eu agora como empresário, no atendimento da arquitetura, você tem que ter um portfólio muito enriquecido. Eu não posso ter uma expertise enorme no meu segmento, falar muito bem de esquadria, defender, entender técnica e tal, se eu não sei de pedra. E eu não sei que a pedra é a base, a soleira e a pingadeira é a base da esquadria, e isso influencia diretamente na estanqueidade, na questão da vedação. Então, eu tenho que entender de pedra. Qual é a pedra mais porosa que vai absorver a água da chuva e entrar para dentro da casa? Qual é a pedra mais adequada para esse uso ou para uma bancada? Eu tenho que entender de marcenaria, eu tenho que entender... Então, tem que ser arquiteto. O portfólio é essencial. E essa questão do portfólio, você vai dar um ponto interessante, que eu já vi uma vez pessoas, assim, profissionais comentando sobre várias áreas de forma geral, não só da arquitetura, que o mercado de arquitetura é um dos mais difíceis para novas pessoas entrarem. Porque sempre tem gente com muito nome, e essas pessoas com muito nome pegam os melhores projetos, criam o melhor portfólio, e é muito difícil alguém do zero, novo, conseguir pegar seus projetos, conseguir criar o seu portfólio, já que as pessoas acabam dando preferência para quem já tem nome, né? Como é que foi para vocês, assim, começar, por exemplo, seu primeiro projeto? Como é que foi o desafio? Engraçado. Eu sou de São Paulo, então cheguei em Brasília sem conhecer nada nem ninguém, né? Uma terra completamente nova e a ser explorada, mas diferente de São Paulo, onde São Paulo, sim, você tem realmente muitas oportunidades. É muita gente no espaço só e tem oportunidade para todo mundo. Brasília realmente, a minha visão de Brasília até hoje é que é uma grande capital, uma grande metrópole com cara de interior. A gente tem, sim, panelinhas, né, bolhas na sociedade onde as pessoas compram e consomem entre si. Então, para você entrar nessas bolhas, nesses aglomerados, é difícil. Não digo que não é. Realmente, eu vejo dessa forma. Porém, Brasília tem uma peculiaridade que, ao meu ver, é uma escassez ainda de mão de obra. A cidade é relativamente nova, a gente está falando de pouco mais de 60 anos, e ainda peca um pouco de mão de obra. A gente tem um PIB absurdo, muita gente com muito dinheiro, mas não tem um mercado tão explorado. A gente não tem tantas oportunidades e tanta concorrência, mesmo que hoje isso já é muito mais amplo do que quando eu cheguei. Então, quando você tem esse cenário, eu vejo que você tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. Mesmo você pegando projetos pequenos, clientes menores, fazendo bom trabalho, isso repercute na bolha daquele cliente, que uma hora ou outra vai ter alguém de uma outra bolha, de outra bolha e de outra bolha, e vai expandindo. A Brisa aconteceu assim. O nosso trabalho aconteceu em pequenas casas, pequenas obras, clientes menores, e foi se expandindo. Um arquiteto que deu a chance da gente fazer um apartamento, uma porta, uma janela de um apartamento, fizemos um bom trabalho, e ele nos deu a oportunidade de uma casa maior depois. E assim vai crescendo. Acho que também é um pouco para todo segmento, né? Sim. Nem todo mundo vai começar grande. Eu estou concordando com o que você está falando, eu enxergo, tanto com clientes nossos, até com nós mesmos. Eu tinha, no nosso caso aqui da DoJ, foram familiares, profissionais liberais. Eu falei, deixa eu tentar um negócio aqui. Eu tinha essa abertura. Depois, trabalhando bem, e agora, com a empresa andando, a gente tem um pouquinho mais de recursos para investir em marketing, fazer um podcast, começar a andar com as próprias pernas. Mas no início são pequenas portas que Brasília devolve no termo técnico. Se você trabalha bem, o pessoal te escuta. Tem o lado ruim o quê? O pessoal é muito fechadinho. Mas se você trabalha bem, o pessoal vai escutar.
Em São Paulo, eu imagino, né? Porque eu também não sei, a gente trabalha com alguns clientes lá, mas daqui é um outro mundo, né? A dinâmica é diferente, tem mais volume, mas eu tenho certeza, eu escuto e é verdade, tem muito mais gente qualificada, né? É. Então, a depender do setor. Isso daí eu vejo no Brasil na própria pele e que legal que a tua experiência, assim, a gente está ouvindo muito bem. Não é só porque cliente não, tá? Já chegou na orelha dos outros lados. Sim, Que bom. BPO financeiro mesmo, pegando aqui que a gente no caso entende melhor. Aqui em Brasília, a gente consegue contar nos dedos a quantidade de BPO financeiro que tem um porte minimamente grande. E mesmo assim não tem nenhum BPO financeiro de fato muito gigante. Agora, se você vai para São Paulo, por exemplo, já tem BPOs lá que são imensos. E vários, né? Então é bem diferente. E lá, assim, tem mercado para todo mundo. Aqui também tem, mas você vê que ainda assim Tá engrenando. tá engrenando, tá crescendo. Porque é diferente de arquitetura, é um mercado que ele meio que é novo, né? É novo. Ele não O existe muito tempo. entendimento do que um BPO faz ainda não é muito palpável. Exato. A gente começou faz 4 anos de empresa, até hoje eu tenho que explicar o que a gente faz, então a gente tem um trabalho não só de venda, de conscientização, mas há 4 anos atrás, quando a gente começou, era realmente, parecia que eu tinha inventado a roda. Eu falei, não, calma, amigo, eu não inventei não, vou fazer financeiro, assim, é terceirizado, tem uma diferença ou outra, mas até hoje já está melhor, já tem o pessoal entendendo, eu acho que a gente está fazendo nossa parte nisso, mas é só uma logística diferente que o pessoal de Brasília não fazia ideia, porque o mercado é um pouquinho, principalmente o empresarial, é mais embrionário. A comparar com grandes metrópoles, porque é uma grande metrópole, mas Com cara de interior, né? Em alguns aspectos. sim, Claro. no setor privado totalmente. Para mim, por exemplo, e eu valido 100% que você disse, porque quando eu fui atrás de um BPO, eu não tinha muitas opções, de verdade. Assim, você faz uma busca, pesquisa, pergunta, quem sabe, quem tem. Não tem essa informação muito palpável, não são muitas opções. E aí cheguei até vocês, já conhecia vocês, então, lógico que um atrativo a mais, mas claro que você vai pesquisar o histórico, o que tem a oferecer, e realmente são diferenciais muito palpáveis, não fazendo Pode fazer o jabá. mas já fazendo, são pequenas coisas, mas que fazem tanta diferença, principalmente para a gente que está iniciando no empreendedorismo. Nenhuma área, a não ser áreas específicas, é formado em empreendedorismo. Você é formado em arquitetura, você não sai sabendo administrar uma empresa, você não sai sabendo financeiro, claro que a não ser que você busque isso depois, mas faculdade não forma. Sim. E mesmo eu já tendo trabalhado dentro de outras empresas, na gestão, na liderança de equipe ou financeira de alguma forma, não é a mesma coisa de quando é você tomando a decisão. Não é a mesma coisa. Você primeiro aprende a embasar em números, em fatos, não achismo e não vontade. Isso também é uma dor latente e difícil. E quando você tem o respaldo de uma empresa, que aquilo é como se fosse o ar que respira, é uma coisa muito fácil, muito tranquila, tudo fica fácil para você também. Então, acho que quando a gente trouxe a 2J, que foi uma pesquisa muito profunda, repito, novamente, realmente pesquisando bastante, mas para tomar essa decisão foi principalmente o atendimento. Se eu me predisponho a fazer um bom atendimento para os meus clientes, cara, eu faço mesa aposta, eu faço um evento para apresentar uma proposta. Então, se eu me predisponho a dar um bom atendimento, eu também quero ser bem atendido quando eu sou cliente. Perfeito. E eu sou criterioso, porque eu sei o que eu tenho que fazer para caracterizar um bom atendimento. Então, eu vou te julgar para que você me dê um bom atendimento. E essa proximidade que a gente tem com a 2J, com os colaboradores de vocês e com vocês, de verdade, não estou puxando sardinha. Isso ajuda muito no dia a dia, muito, porque são dúvidas diárias e recorrentes. Sim. Se a gente não tiver essa disponibilidade, não consegue. Na pesquisa de mercado, eu já não conseguia tirar dúvida. O que é um BPO? Por que eu preciso de um BPO? Nem todo mundo sabia me explicar de uma forma que eu entendia. E aí você começa, eu sou realmente uma... Financeiro é um negócio que, em termos, pra gente que está aqui dentro, é simples, porque nem pra gente, a gente apanha também. A gente apanha no nosso financeiro, a gente também é humano ali, a gente tem que fazer nossa rotina, tem que fazer nossa conciliação. Mas o que você trouxe ali, até eu vou puxar para a pergunta que eu já queria fazer para ti. O pessoal sai da faculdade, ou começa a empresariar, já é um ótimo profissional na área, mas começa a fazer seu próprio negócio, todo mundo apanha. Financeiro é
batata, mas toda e qualquer outra área, marketing, enfim. E aí, começando aqui na pergunta, quais foram os maiores desafios financeiros dentro ali, quando você começou a empresariar? Primeiro é você virar a chave de colaborador, empresário. Quando você passa para o outro lado da mesa. Isso até hoje ainda é dificultoso. Você age com um sentimento de eu já fui funcionário, eu já passei por sofrimentos e situações que eu não quero causar, ao mesmo tempo que você é humano e você está sendo sobrecarregado de uma carga sei lá, de informações, de questões, de responsabilidades e de problemas que você não esperava. Todo mundo fala que é difícil, todo mundo fala que ser empresário é difícil. E você acha que é balela até você tentar empreender. Todo mundo fala da tributação do país, que é exorbitante. Todo mundo fala que é difícil lidar com funcionários, com pessoas, é difícil lidar com clientes. E a gente sabe, a gente arrisca empreender sabendo. Mas mesmo assim, é uma novidade. Então, quando você está com essa carga emocional, tentando não ser o chefe babaca, mas muitas vezes sendo, isso acho que para mim é até hoje o mais latente, é esse equilíbrio de CNPJ e CPF. Acho que é isso. Essa é a grande dificuldade, você pensar com uma cabeça independente da sua. Porque quando o William quer alguma coisa, quer comprar, quer investir, às vezes a Brise não quer. Às vezes a Brise não pode. Sim, velho. Só que aí você tem que conciliar essa dupla personalidade, esse fragmento de personalidades. E não é fácil. Acho que até hoje, para mim, ainda tá. O que a Brise precisa? Fazer essa pergunta ainda é a grande dificuldade. E isso em todos os aspectos. Quando a gente fala de financeiro, por exemplo, a gente começou, e todo mundo fala que os 2 anos é onde a empresa vai se estabilizar ou não, né? Sim. Que Tem aquela famosa métrica, 90% das empresas quer para primeiros 1, 2 anos. Passar pela arrebentação ali da praia para depois pegar o mar mais calmo. Cara, e realmente a gente passou por isso. calma. Esse mar nunca chegou. A gente está surfando no tsunami. Mas a gente passou por isso. Porque a cabeça era de funcionário que estava ali iludido, ludibriado com a empresa, e a gente estava vindo numa maré muito boa de vendas, de prospecção, de crescimento de mercado, e aí você vê aqueles valores na conta, ilude. Esse é o erro que todo mundo falou para não cometer e a gente acabou cometendo. Porque a gente foi para uma nova sede, um outro espaço maior e tal, e talvez não era o momento mais adequado. Hoje a gente reconhece que está correndo atrás desse acontecido, mas foi importante. Foi importante a gente ter crescido, nos trouxe, lembra daquelas bolhas? A gente chegou em outras bolhas, talvez mais interessantes, ao mesmo tempo que chegou numa maturidade que não tinha. E tem coisas que ou você aprende olhando o erro do outro, ou você aprende pelo seu erro. E não tem jeito. Às vezes a gente vai pelo nosso Às vezes você olha o erro do outro e fala, não, aí Você olha não assim, vou o erro do cometer outro e pensa, comete. não, mas comigo vai ser diferente. E não é. É muito engraçado isso. Eu Porque acho. realmente equilibrar o CPF e o CNPJ é o mais difícil. Você fez uma colocação ali de, às vezes eu tenho que pensar no que o William quer e o que a Brise quer, às vezes não é a mesma coisa. Nossa, mas isso foi no pessoal aqui. Mas ali, puxando para o lado que a gente é um pouquinho mais familiar, eu acho que os números, eles tentam aliviar essa dor. Sim. Porque como é que você vai saber o que você quer? Assim, se é que você sabe, né? Mas vamos pensar que é cartesiano, você sabe o que você quer, mas a empresa não fala. Na realidade ela fala, mas ela não fala igual a voz, né? Eu gosto de pensar que o financeiro traduz isso. Então, colocando de um jeito um pouquinho mais clichê, assim, um pouquinho mais... Enfim, dessa forma de números, você consegue traduzir ela. Eu gosto de pensar que a gente entrega isso para o empresário. Lógico que a venda boleto não é legal, a gente faz a parte operacional da coisa, mas quando o empresário enxerga da forma que você colocou, eu achei legal. Vou até começar a usar, tá? Se você me permitir. Fica à vontade. É traduzir para o empresário o que a empresa dele está querendo dizer. Agora vem cá, como que você traduz esses números se você não entende de números? Entende como é quase inevitável você falhar, você pecar, você cometer aqueles erros iniciais?
Sim. é quase inevitável. Então, por que que a maioria das empresas não vão para frente, não passam dos 2 anos? Porque não conhece números, você não conhece a língua da sua empresa, você não fala com ela. Hoje a gente tem uma maturidade que ainda é rasa, a profundidade de um pires, mas já é uma maturidade que a gente não tinha. A gente consegue entender números e entender momentos. Agora é o momento de quê? Agora é o momento de recuar e repensar. Não, agora é o momento de avançar e arriscar um novo mercado, novo produto, enfim. Então, a gente consegue fazer essa leitura. E tendo essa leitura, esse diálogo, até as decisões que antes pareciam tão difíceis, agora até ficam mais fáceis. Mas isso só vem com a maturidade que você bem falou, né? Que provavelmente só está sendo construída, foi construída, está sendo, com essas pauladas que a gente toma, né? Sim. Paulada não é legal, ninguém gosta de tomar, mas eu acho que você tira o lado bom disso, né? Tá claro, é aquilo, ou você chora, ou você corre atrás do prejuízo. No momento, Você sai correndo chorando mesmo. ou chora enquanto corre. No momento, até o lencinho umedecido tá caro, então vamos correr atrás. Eu lembro que eu assisti a uma palestra um dia esse ano. A gente foi num evento da Hotmart, a gente montou um stand lá, né? Um evento gigante, mais de 10 mil pessoas lá, o evento. 3 dias. A gente montou um stand lá. E aí eu aproveitei e fui numa palestra que foi lá na sede da Hotmart, que a Hotmart é a maior do mundo, né? De cursos digitais. E aí um cara lá que é tipo o chefe operacional da Hotmart, ele mostrou uma palestra que ele falou, ó, são 10 anos de Hotmart, então eu peguei as 10 maiores contas de vendedores lá, né, que estavam, acho que ele falou assim, que estavam entre as 10 contas que mais venderam na Hotmart 5 anos atrás e que não estão hoje. Então ele filtrou isso e começou a pesquisar por que essas contas que estavam entre as 10 maiores de 5 anos atrás não estão mais entre as 5 maiores hoje. Na verdade, já nem não estava mais entre as 5 maiores, é que nem existia mais. Ele falou, essas empresas nem existem mais. Aí ele foi olhar o porquê. Aí ele encontrou, primeira causa, né? A principal, a que mais matou os negócios, era a briga de sócios. Aí sócios que Somos empresas. que brigaram, mas ainda... sociedade é casamento, né? Você passa por altos e baixos. E a segunda era financeiro, era gestão financeira. Porque, né, aí diferente um pouco dos nossos negócios físicos, negócio online digital, às vezes o cara acerta ali uma veia, negócio que faturava 0, em 6 meses faturando milhões. E aí o cara se perde. Aí é isso que o cara começa a achar, agora eu sou no mundo digital, vou morar na China, compra uma Ferrari. A ilusão financeira. Aí depois de alguns meses, às vezes não consegue repetir aquele mesmo resultado, quebra e o negócio some. Então o cara acha que está super milionário e depois não consegue sustentar aquele negócio. É porque eu acho que não tem o tempo dessa maturação, né? É isso. É a parte da maturidade do negócio. É o cara amadurecer, fazer as coisas com... Primeiro, olhar e se planejar, né? Ter uma noção dos seus números, fazer um planejamento, ver que todo aquele dinheiro que ele vendeu não é dinheiro do bolso dele, parte daquilo é da empresa, ele tem que reinvestir, ele tem que melhorar a sua estrutura, contratar novas pessoas, montar uma empresa de verdade. Então ele tem que ter essa visão de que somente um pequeno pedaço daquilo que ele realmente pode usar. A outra parte, se quiser realmente montar uma empresa e perpetuar esse negócio, ele tem que ter uma visão estratégica, investir, saber se planejar com aquele caixa, aproveitar aquilo lá para fazer mais dinheiro, não simplesmente botar no bolso dele e comprar uma Ferrari. Mas isso é o João que está falando ou foi lá na palestra? Não, Ele traduziu. Mas entra naquela questão que a gente falou sobre CPF e CNPJ. Exatamente. Você tem que saber pesar as duas coisas, porque senão o que quebra a empresa, o que mais quebra a empresa, na verdade, é o CPF, não é a empresa em si, não é você perder cliente, não é você ter tributação abusiva, não é você ter nada disso. Isso assim, vem para o segundo plano, o que realmente quebra geralmente é o CPF. Sim. É a pessoa que às vezes é desorganizada na sua pessoa física e aí começa a sangrar a empresa, porque fala, tem que pagar minhas contas. E aí começa a entrar mais do que... pessoal e Isso. e da empresa, que também é E um buraco. isso é uma das coisas que nem empresário é difícil, todo mundo está sabendo, mas ninguém ensina na prática. O mais óbvio também, não mistura PFPJ. Você chega para alguém na rua e fala, já escutei isso.
Na hora que abre a PJ é inacreditável, vira uma coisa só, assim, ó. Não sabe diferenciar os dois bancos. E engraçado, quando você fala de sócio, de ter sociedade, tem prós e contras, claro, tem dificuldades, são três cabeças pensando e às vezes com, sei lá, vontades diferentes, mas tem coisas também que inibem. Por exemplo, a Brise começou já com essa dissociação muito bem feita. Contas pessoais é uma coisa, conta da empresa é outra, nunca teve essa mistura. Então, por exemplo, porque não tinha como. Como que eu vou pagar a conta de três sócios? O que que cada um ganha ou não ganha? Dá um jeito, eu. Mas que você Eu já imagino, organizar. Mas assim, tem esse pró. Então, quando tinha a dúvida, quando tem a dúvida, são três cabeças pensando também para chegar na solução. Às vezes vai desagradar um ou outro, mas a maioria vence. Por isso somos três. Se fosse dois, já tinha dado morte. Já. Então, graças a Deus, nesse sentido, sociedade faz sentido. Até porque também cada um vem com a sua expertise. Eu vim da arquitetura, meu sócio da engenharia e o outro mais de 20 anos trabalhando com esquadria. Ele sabe muito mais do que eu de esquadria, sem dúvida. Nem ouso dizer o contrário. Você não tá lá pra bater de frente nele. Jamais. E assim, é a pessoa que tem expertise técnica para salvar a qualquer momento. O arquiteto me pergunta uma coisa que nem eu vou saber, uma coisa tão esdrúxula. Vamos lá, Ricardo, e aí? O que eu faço? Como é que a gente faz? Isso é possível, não é? Então, isso também, reconhecer as potências e as dificuldades também, acho que é igual casamento. O grande segredo é você pegar, fazer uma união de sócios em que eles se complementem, né? Cada um tem uma especialidade e uma força diferente do outro. Para que um sócio possa suprir a dificuldade do outro. Aqui na 2J mesmo a gente tem a Samara, ela que é... Maravilhosa. Eu sei que ela que é Qualquer, a dona da empresa. qualquer não tem dúvida que a não. gente tem, eu falo assim, Samara, como é que a gente faz isso aqui? Não, e assim, é uma lucidez, uma calma para explicar que qualquer Impressionante, criança entende. Inacreditável, é impressionante. Deixa tudo muito claro, muito fácil. E deixa de verdade a gente tranquilo para conseguir fazer as coisas que eu espero que a gente esteja complementando para ela também e tá dando certo. E assim, lado ruim, lado bom sempre vai ter. Eu entendo que a sociedade complementando, que eu acho que é legal cada um colocando um ponto, e que eu pensei também é o seguinte: tem momento bom e momento ruim. Na verdade, eu acho que sócio dá dor de cabeça sim, só que, Claro. assim, a não ser que esteja tudo desorganizado, vai dar dor de cabeça, mas na hora que o sócio tá contigo ali, na hora que dá um pepino de verdade, assim, a dor que ele segura e que você consegue amenizar na hora da porrada, que a porrada vem, eu acho que é muito mais importante do que os pequenos estresses do dia a dia. Ah, se tá tendo um estresse que é compatível com esse lado bom aqui, aí beleza, tem que rever algumas coisas. Mas, graças a Deus, nossa experiência aqui, a gente se estressa, velho. E bastante. Mas nada em nível de que passe os lados bons, assim, porque na hora da porrada mesmo, se você não tem ali... Eu não tenho uma sociedade, eu nunca toquei nada sozinho, graças a Deus. Tem algumas horas que sozinho eu não ia dar conta, não. Claramente, assim, não tem nenhum problema em dizer isso. Então, assim, a sociedade vem para isso, né? E quando tem uma pessoa técnica, alguém de comercial, bota a Samara para fazer uma venda. Ela mesmo fala, ela fala, velho, tem evento que a gente chama, a gente fala, vamos, Sam. Ela fala, não, fica à vontade. Então, assim, são perfis diferentes, tem que ser complementar, né? Tem que ser Mas, ó, complementar. engraçado. Eu e meu sócio, a gente atuava juntos quase no comercial. E ele tem um perfil oposto ao meu, na venda em si. Ele é muito falastrão, leva muito para brincadeira e tal, deixa o cliente confortável nesse sentido. Eu tento levar o cliente mais para o técnico, vamos falar de arquitetura, vamos falar, né, de uma coisa... E são perfis diferentes. Tem cliente que já falou abertamente que não queria ser atendido por mim. E tá tudo bem também. Sim. Tem um outro perfil, te agrada? Ótimo. Vendendo é importante. Teve clientes que não se sentiu confortável com ele. Então, até isso, ter essa diversidade dentro da empresa, claro que isso pode ter suprido também funcionário. Não precisa ter 15 sócios para cada um atender um tipo de cliente. Ideal que não tenham. 15 sócios. Mas assim, isso é muito bom também. A diversidade também no momento da sociedade é importante. A visão de às vezes, não é a visão da empresa, como eu disse de novo. Então, mas a visão do terceiro é a visão da empresa, que concilia. A gente saber debater também é uma arte, não é fácil. Nossa, você divergir ideias, mantendo o respeito, mantendo o diálogo, mostrando o seu ponto, entendendo do outro,
É uma arte, não é fácil. E Qua- também Quase ninguém assim. ensina. Sim, ninguém ensina. E depender do bom senso dos outros é um negócio muito difícil. Só que quando você está em sociedade, tem um contrário ali, dá trabalho de fazer. Então você tem, ou você olha um pro lado do outro e fala, vamos resolver, entra o casamento lá, né? Mesma coisa. Eu acho, aí entra no Em papo. algum Por que que a momento vai galera ter que- termina tanto? Ninguém tá afim de resolver conflito. E é verdade, tá? É geracional, é do momento que o mundo tá, enfim. Tem que aguentar dialogar, tem que estar pronto para escutar alguma coisa que você não vai gostar. É que é muito mais fácil correr. É muito mais fácil correr. Gente, ter a empresa, os problemas vão vir diariamente. Não, quando a gente fala que não é fácil empreender, é porque não é fácil aguentar rojão todo dia. Não é fácil matar um leão por dia. Isso não é fácil sendo CLT, não é fácil sendo PJ, não é fácil para Exato. ninguém, óbvio. Mas não é fácil quando você é responsável por pessoas. Não é fácil quando tem famílias que dependem daquela empresa, inclusive a sua. E você toma as decisões. Não é fácil. Mas quando você tem esse diálogo, consegue ser assertivo, pelo menos em alguma coisa, e ver os lucros, os bônus, a empresa crescendo, cara, é também É legal, né? É um é negócio. muito legal. É muito legal. E assim, a gente que surgiu das cinzas, do nada, os três se juntaram sendo funcionários, se juntaram e começamos a empresa na garra mesmo. Uhum. Para vocês terem ideia, a Brise nunca teve R$ 1 investido dos sócios. Ela começou se pagando. Legal. Não sabia disso, não. Ela Legal, velho. já começou se pagando. Então, as vendas que foram acontecendo já fazia caixa da empresa. E vocês respeitaram, não botou no bolso de primeira. Sempre com essa visão de que o que é nosso, o que é da empresa. Isso sempre foi muito claro. E acho que por isso foi Legal. um grande divisor de águas. Tem que ter esse acordo, né, entre os sócios para não ter discussão, para não ter essa discussão depois, né? Às vezes o planejamento orçamentário da empresa, porque você sabe qual é o orçamento para cada área da empresa, você sabe que tem uma política de distribuição de lucros, para não chegar ali no momento e cada um pensar uma coisa e ninguém chegar no consenso. Ter isso já acertado, aí não tem discussão depois, O né? maior ouro para o empresário, que eu acho que é uma das dicas que eu vejo surgir mais resultado por experiência, e se tiver alguém assistindo aqui que eu possa ajudar, define um Prolabore. Sim. Nossa, mas é tão fácil definir um Prolabore. É fácil, tá? Pagar É fácil entender quanto que é. Difícil. definir, é só definir. E a galera pula essa parte, essa é uma das primeiras partes. Se tem R$ 1.000 na conta, que seja R$ 100 para cada um. Mas define, bota num papel, depois ajusta. A empresa é sua, vocês podem conversar. Só que a galera pula essa parte. E eu sinto a falta quando a gente cai aqui na mesa para começar a organizar, Se né? você não define seu Prolabore, primeiro que você já esqueceu que você é funcionário da sua empresa. O empresário, mesmo tomando decisões, seja lá em que área que ele atua na empresa, ele é funcionário da empresa. Ele precisa responder essa empresa, essa outra personalidade que a gente cria. O seu CPF tem que responder ao seu CNPJ. Assim como você cobra dos seus colaboradores, você tem que cobrar de si mesmo. Você tá. Uma pergunta que eu fiz uma vez para os meus sócios, e isso eu levo quase que diária um mantra. Você contrataria você mesmo? Você, empresário, contrataria você, funcionário? Isso tem que ser latente. Se você não for, isso na minha visão. Claro que, e hoje a gente tem muita divergência sobre isso, já estudei um pouco. Se você não for o seu melhor funcionário, e não no sentido operacional, não que você tenha que estar na operação, mas no sentido de mais engajado, mais preocupado, mais afim de fazer dar certo, como que você vai exigir isso do seu colaborador? Só assino embaixo. Não tem como. Então, você tem que ser um funcionário que dá orgulho para sua empresa. Isso tem que ser um mantra na cabeça. Claro que a gente é humano. Nem todo dia eu acordo feliz, empolgado. Hoje vamos vender muito, vamos entregar muito. Nem sempre. Mas você tem que ter o automotivador. Não tem ninguém para te dar tapinha nas costas. É você Eu acho que que é a dá grande- tapinha nas costas. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, acho que a maior dificuldade, todo mundo, CLT, autônomo, empresário, concursado, todo mundo tem sim. É muito legal cada um fica defendendo o seu, todo mundo ali apanha, assim. Só que eu acho que o que eu mais apanho em termos de ser empresário, que bom que tem sócio para isso ajuda. Mas não tem ninguém. Eu não acordo de manhã e tenho uma função para eu fazer ali. Lógico que eu tenho minhas tarefas do dia a dia, mas se eu não descobrir o que fazer, se eu não me coçar ali para olhar para onde a 2J tem que ir, a gente vai ficar no mesmo lugar.
e aí ter sócio ajuda, porque se for sozinho aí ia ser 100% de cima de mim, em cima de João Paulo. Quando tem sócios, talvez ajude, mas de toda forma, bota os 3 sócios na mesa. Se vocês 3 não descobrirem para onde que a Brise vai, para onde que a 2J vai, ninguém vai dar o tapinha nas costas e falar, vem cá, tá aqui uma nova função, segue isso daqui que vai dar certo. Isso daí eu acho... Inclusive, você tem que ser a pessoa, ao mesmo tempo, que o mais motivado tem que ser um mais carrasco. O advogado diabo da sua empresa tem que ser você. Aonde eu estou falhando? Onde eu estou pecando? Como a gente melhora? É processo, é financeiro, é pessoas, sou eu, é decisão. Isso também não é fácil. Sim. Você procurar problema, investigar problema na sua empresa diariamente, é que nem você falou, ninguém acorda, eu vou procurar o problema A, encontrar a solução B, para depois... Não tem rotina tão descrita, né, a esse ponto. Então, isso também não é fácil. Você tem que ser essa mente curiosa de querer investigar. Sim. E como que você se juntou com os seus sócios? Como é que foi isso aí? Como é que vocês decidiram montar Você isso? fala, isso. Vou soltar você aqui enquanto o seu lado. Ele que vai ser instituído como verdade. Nem por nós 3, não. Porque nós trabalhamos juntos numa outra empresa, que hoje é concorrente. A empresa ainda existe. Só que a empresa estava vindo de uma situação, de um momento que nós 3 decidimos sair. Né? Independente de como está ou estava a empresa, ali a gente decidiu sair. Só que hoje, estando do lado de cá, eu até entendo, mas foi uma saída tranquila. Cada um saiu no seu devido momento. Eu já estava num outro momento, trabalhando para uma outra empresa. Meus sócios também já estavam em vistas de sair e abrir ou fazer alguma outra coisa, não sei. Mas aí essa saída foi bem dolorida pro antigo patrão. Tá? Na época ele ficou bem sentido, porque os 3 sócios que tinham cada um seu know-how na sua área deve ter dado uma boa sangrada na empresa quando saiu. E a gente sair, decidir se juntar, abrir uma empresa, e acho que o mais dolorido, uma empresa que deu certo, isso sofreu, isso sangrou. Não foi fácil, eu imagino. Mas foi assim. A gente já trabalhou junto, os 3. Então, não foi novidade. A gente já se conhecia, sabia as dores e os problemas dos 3. Mas ainda assim, quando tinha uma outra pessoa tomando a decisão, é muito diferente do empreender. É muito diferente. Nós 3, como funcionários, éramos uma personalidade. Era um tipo de trabalho, enfim, do dia a dia. Rotina, tratativa. Agora, como empresário, como fica? Alguém se acomoda ou não? Os 3 estão na mesma vibe? Os 3 querem o mesmo objetivo ou não? Quando abrimos a empresa, cada um abriu por um motivo ou realmente a visão era a mesma? Então, muita coisa a gente foi ajustando nesse caminho e vai continuar. Então, foi assim que a gente surgiu. A Brise nasceu, né, dos 3 sócios que já trabalhavam juntos, já tinha know-how. Por isso, talvez, a gente viu erros do mercado estando dentro do mercado. Sim. Onde a gente teve a oportunidade de não cometer. Nesse sentido, pelo menos, já veio com a bagagem, né? Evitou Vocês muita já coisa. pularam algumas... Pulei etapa mesmo, já tinha uma experiência para conseguir isso aí. Eu tenho formação, antes da arquitetura, formação em marketing. Então, e uma coisa que eu aprendi é gastar o dinheiro do cliente. Quando você está no marketing, para fazer tráfego pago, vamos investir nessa campanha, vamos fazer essa campanha, enfim, você está lidando com o dinheiro do cliente, ele está confiando de que você vai usar bem, mas nem sempre, gente, nem sempre. Às vezes você erra. E eu tomo isso. Todas as experiências que a gente teve, inclusive essa experiência nessa empresa, estando no mercado, foi enriquecedor. A gente pôde analisar e aprender muita coisa. Então, evitamos muitos erros. Legal. Muitos erros. E a gente falou de dor de cabeça de ser empresário, alguns desafios. Deixa eu fazer um contraponto. E nesses 2 anos de Brise, qual foi um momento, uma época, ou a parte mais legal? Um momento, assim, se der para pegar fechado. Sem dúvidas, a inauguração do novo espaço. Né? Nos afundamos em dívidas, mas foi fantástico. Mas tudo mapeado no financeiro. Agora sim. Depois da 2J, sim, porque a gente contratou esse ano, né? A gente começou a trabalhar esse ano.
A inauguração, a reforma, tudo aconteceu ano passado. E a gente sem visão nenhuma do quanto iria investir, quanto poderia, não poderia. Então foi acontecendo, fiz o projeto, arquiteto, iludido, vamos fazer tudo lindo, maravilhoso. Fiz o projeto, os meninos aprovaram, seguimos com a reforma. O dia da inauguração, você que começou do zero, literalmente do zero, do nada, você estar avançando, estar num espaço bacana, receber seu cliente com conforto, cara, isso é fantástico. Você palpar o seu sonho é muito legal. É muito legal. E você, quando é empresário, nada mais é do que um sonhador. Você está sonhando em oferecer o que você entende que é uma necessidade no mercado. E você entra como solução. E você ter isso palpável é muito bacana, cara. Então, acho que ali foi o grande... Foi tá dando como... certo. Que legal, viu? Foi quando você reviu que realmente, assim, isso aqui existe, de verdade. Sim. A Brise tomou forma, literalmente, espaço e tal. E mais do que isso, eu acho que ali também foi importante para a cultura da empresa. Porque quando a gente cria um espaço confortável, você traz valor. E não é só valor de produto, de proposta para o seu cliente, é valor para quem está dentro. Até os colaboradores conseguem ver valor que às vezes antes não tinha ideia. Né? Se você está num espaço menor, você gera X valor. Se você está num espaço maior, e gente, isso é inevitável. O status ele faz parte do valor de qualquer empresa. Você consegue cobrar mais ou menos a partir da percepção do valor que o seu cliente A primeira vê. impressão, a fachada, a estrutura. Mas isso também é para quem está dentro. Se você não Com tem um certeza. processo legal, um lugar confortável para trabalhar, certeza. ninguém vai... eu arrumo outro emprego A melhor. motivação da pessoa é muito diferente. Né? Sim. Isso foi, acho que ali foi o grande start. Que legal, Will. Acho que eu acho que você tem na mostra essa pergunta, não estava nem anotada, não. Mas eu fiquei realmente satisfeito. A gente fala muito de problema, mas também tem bônus, né? tem. É uma Achei parte bacana. legal. Fica aqui, já falei parabéns algumas vezes, mas agora para todo mundo. Parabéns mesmo, o trabalho que vocês estão fazendo é muito bacana e é um prazer imenso para o DJ fazer parte disso, viu? E meu e do João, de amigos pessoais mesmo, é o dobro de prazer de fazer parte disso. Legal. Muito obrigado, gente. Will, eu queria que você deixasse as redes sociais suas, da Brise, fala de você. Quem quiser, onde é que encontra a Brise? O site maravilhoso, lindo, que fui eu que fiz. brisesquadrias.com @brisesquadrias também no Instagram. Segue a gente, acompanha o nosso trabalho, o nosso portfólio. Inclusive, gente, uma coisa que eu não falei, mas foi outro momento também muito marcante da empresa, que está lá no nosso portfólio do site. Um dos primeiros projetos que a gente pegou foi a Granja do Torto, a casa oficial da presidência. Legal. Caramba. Que legal, Cara, velho. ali foi, eu me senti criança ganhando um presente de Natal. Foi fantástico. Você participar da história de Brasília, que não estou falando da Casa da Presidência política, estou falando da Casa da Presidência, o peso histórico que isso tem, principalmente na arquitetura. E aí eu falo do meu coração. É muito bom, é muito legal você estar dentro da onde a história acontece, onde ela é escrita. Então ali também foi um momento muito bacana e está lá no nosso site. Legal, velho. Bom, por aqui fechamos. Até a próxima, né? Não vai ser a última vez, não. Com certeza. Obrigado. Me chamem, gostei. Muito bom, muito bom. Tá de legal. bom. Muito obrigado aí pela presença. Nessa. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado, viu? Valeu.